Quarta-feira, 24 de maio de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Cidades Inteligentes. Maior evento do setor da América Latina, premia 3 municípios de Santa Catarina. Garopaba é uma das cidades contempladas. Santa Catarina tem mais de 6.000 vagas de emprego disponíveis. Oportunidades são em nível fundamental e superior. Caso Vini Júnior. Manifestações ocorrem em apoio ao jogador. Ato é realizado em frente ao Consulado da Espanha em São Paulo. Situação de alerta em Santa Catarina. Região Sul e Grande Florianópolis têm 100% dos leitos de UTIs neonatais ocupadas. Governo do estado anuncia novos leitos. Tem o comentário político com o Tiago Pereira, com as últimas de Brasília. E você vai ver ainda. Conheça Nazca, uma cultura muito além dos geoglifos. Civilização contribuiu para a evolução do Peru e para a América do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora, no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora são 20h05. Na noite de ontem foi realizada a entrega dos prêmios para empresas e prefeituras que se destacam em iniciativas que mostram impactos positivos na sociedade. 3 cidades catarinenses foram premiadas. O Prêmio Nova Cidade é um reconhecimento do Instituto Smart City Business América, as iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Em 2023, foram 135 inscrições e 32 projetos selecionados de iniciativas que mostram impactos positivos, reconhecidos pela sociedade, realizados pela administração pública, iniciativa privada ou entidades da sociedade civil. A cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira em São Paulo, na abertura de um dos maiores eventos sobre cidades inteligentes da América Latina. Entre os prêmios estão 3 cidades catarinenses: Garopaba, Joinville e Florianópolis. A capital catarinense do surf recebeu o prêmio por meio do programa Garopaba em Ação, um plano focado em desenvolvimento dinâmico e sustentável do município, que garante qualidade de vida por meio da construção de uma cultura harmoniosa. Olá a todos, é uma grande satisfação que nós estamos aqui em São Paulo, recebendo hoje este prêmio em Nova Cidade 2023, através do programa Garopaba em Ação. Em nome do prefeito Júnior e do vice Guto, nós queremos agradecer a todos os nossos secretários, a todos os nossos colaboradores que abraçaram a ideia de dar continuidade no programa Garopaba em Ação. Com certeza absoluta nós iremos recolher muitos mais frutos desses que nós já recolhemos hoje. Um abraço a todos vocês, com certeza absoluta, Garopaba tem muito a crescer ainda. O Cine de Santa Catarina divulgou que o estado possui mais de 6.300 vagas de empregos disponíveis. As ofertas estão abertas em várias cidades com oportunidades desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 283 são para pessoas com deficiência. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das unidades do Cine, apresentar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal Cine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou no tablet. É só procurar na Play Store. Integrantes de movimentos negros se reuniram em frente ao Consulado da Espanha em São Paulo. Os manifestantes realizaram um ato em apoio ao jogador Vinícius Júnior. Um ato foi realizado nesta terça-feira em frente ao Consulado da Espanha, na Zona Sul de São Paulo. Integrantes de movimentos negros manifestaram solidariedade ao jogador Vinícius Júnior, que foi alvo de insultos racistas durante uma partida no último domingo na cidade espanhola de Valência. Nos esportes e no mundo! E no mundo! Povo negro unido é povo negro forte, que não tem a luta, que não tem a morte. Povo negro unido.
Vini viveu, porque não é apenas um caso isolado, é uma violência racista contra a população negra no Brasil e no mundo que nós não podemos naturalizar. Vinícius Júnior, do Real Madrid, se tornou um símbolo da luta contra o racismo, que causa impacto também fora das 4 linhas. O brasileiro de 22 anos conseguiu apoio global depois de ter sido alvo de insultos racistas no último domingo no estádio Mestalla. Vini não hesitou em enfrentar os torcedores do Valência, que o chamavam de macaco. Não, racistas, fascistas, não passarão! Racistas, fascistas, não passarão! Racistas, fascistas! A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a apreensão de drogas no porto do Rio de Janeiro. A droga tinha como destino a Europa. Na operação foram encontrados mais de 1.470 quilos de cocaína em pó. As investigações revelam que os criminosos transportavam a droga para países da Europa e contavam com auxílio de mergulhadores profissionais para esconder os entorpecentes no casco das embarcações. Alguns funcionários do terminal contribuíam com informações das rotas dos navios. De acordo com as investigações, a ação era realizada pela principal facção criminosa do Rio de Janeiro. A operação contra a quadrilha foi denominada de Novos Rumos e tem o objetivo de cumprir 4 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. E agora vamos de notícias internacionais. A ilha americana de Guam se prepara para o impacto do tufão Mavar. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, o fenômeno estava se intensificando para se tornar um super tufão. O evento climático, com ventos potencialmente catastróficos, está indo direto para a ilha de Guam, num território dos Estados Unidos no Pacífico e um importante posto militar avançado. De acordo com um relatório do Serviço Nacional de Meteorologia, Mauar estava alterando de categoria para super tufão de nível 5, com ventos de até 255 km por hora. Na atual rota, Mauar passará diretamente sobre a ilha de 170 mil moradores, provocando fortes chuvas e inundações. As autoridades ordenaram a saída dos moradores das áreas costeiras baixas, especialmente do sul, mais propensas a inundações. Também pediram a todos que se abriguem imediatamente dos ventos. 21.700 militares americanos e famílias estão baseados em várias instalações em Guam, que regularmente abriga submarinos de ataque nuclear, bombardeiros de longo alcance e postos de escuta eletrônica. Um relógio de pulso que pertenceu ao último imperador da China foi vendido por mais de 6 milhões de dólares. O leilão foi realizado em Hong Kong. A negociação foi fechada por mais de 5 milhões de dólares. Com as comissões, o preço total chegou a mais de 6 milhões de dólares. Esse valor equivale a 30 milhões de reais. O leilão foi realizado nesta terça-feira em Hong Kong. O relógio, que inclui o desenho de uma fase lunar em forma de coroa no mostrador, pertenceu originalmente a Xing Yoru-Pui, o último monarca da dinastia chinesa Qin. Pui se tornou imperador em 1908, com apenas 2 anos de idade, e sua vida foi imortalizada no filme O Último Imperador, dirigido por Bernardo Bertolucci, vencedor do Oscar. Mais de 2 décadas depois, Pui foi colocado como imperador do estado fantoche da Manchúria, então ocupada pelos japoneses, antes de ser capturado em 1945 após a queda do Japão e levado para um campo de prisioneiros soviéticos. A casa de leilões britânica Philips disse ter documentos que mostram que Pui levou o relógio para o campo. Conforme as memórias do sobrinho de Pui, o relógio era um objeto pessoal do imperador deposto, que o entregou a seu intérprete russo para que o guardasse quando saiu da prisão. Russell Working, jornalista que entrevistou o tradutor russo há 20 anos, disse que o intérprete idoso não tinha ideia do valor da peça. Detido na Rússia desde março, o jornalista americano Evan Gershkovich teve a prisão preventiva prorrogada por mais 3 meses. O governo americano reforçou o apelo pela libertação imediata do repórter e de um ex-infante da Marinha, também detido no país. O repórter detido pelos serviços de segurança russos em março por espionagem nega as acusações.
Entre os crimes atribuídos está a coleta de informações sobre a indústria de defesa russa. O Kremlin afirma que Gershkovich foi detido em flagrante delito, sem divulgar provas, já que o caso foi classificado como secreto. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, comentou sobre os casos do jornalista e de um ex-infante da Marinha também detido na Rússia. Pedimos mais uma vez à Rússia que cumpra sua obrigação de fornecer acesso consular a ele. Como disse ontem, na sexta-feira rejeitaram nosso segundo pedido de acesso consular a eles. As alegações contra Evan são infundadas e continuamos a pedir sua libertação imediata, bem como a libertação imediata de Paul Whelan. O porta-voz confirmou que o governo está ciente que os pais de Gershkovich o visitaram em Moscou e lembrou que o governo americano desaconselha os cidadãos a viajarem para a Rússia. Se for considerado culpado, o repórter do The Wall Street Journal pode ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão. E você vai ver a seguir: empresários discutem melhorias para a produtividade e logística no sul de Santa Catarina. Rede Pública de Saúde ganha novos leitos de UTI em Santa Catarina, após lotação em 2 regiões. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira, com as últimas informações de Brasília. E vamos te mostrar Nazca e os complexos aquedutos que formam grandes sítios arqueológicos. Olá, estamos de volta. Agora são 20 horas e 17 minutos. E o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, anunciou que até o fim desta semana serão abertos 5 novos leitos de UTI. UTIs essas neonatal no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. A ampliação busca amenizar a crise da saúde que o estado vem enfrentando. Após a abertura dos novos leitos, o Regional de São José vai operar com 20 leitos de UTI neonatal, dobrando a capacidade em relação ao mês de março, quando o governo decretou situação de emergência em saúde pública nos hospitais da Grande Florianópolis. Dentro do Hospital Regional de São José, nós possuímos uma maternidade que possui na sua composição uma UTI neonatal com 10 leitos de cuidados intermediários neonatais e 10 leitos de UTI neonatais. Então agora, a partir de então, nós estamos dobrando a capacidade de UTI neonatal no Hospital Regional de São José, passando de 10 para 20 leitos. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, também será beneficiado. O governo anunciou a contratação de 48 profissionais para atuar no atendimento.
Entre as obras de ampliação, está previsto a construção de uma nova emergência, além da implantação de mais 20 leitos de UTI, entre pediátricos e neonatais. Hoje, a Grande Florianópolis conta com 51 UTIs neonatais e todas estão ocupadas. A situação atual das UTIs neonatais disponíveis na rede pública de todo o estado é alarmante. Dos 238 leitos ativos, 228 estão ocupados, uma taxa de ocupação de 95,8%. A sobrecarga no sistema de saúde está relacionada principalmente aos casos de doenças respiratórias. O médico infectologista do Hospital Infantil, Marcos Guckert, faz algumas recomendações sobre os cuidados com as crianças. É muito importante o cuidado com o ambiente. As crianças pequenas devem viver num ambiente livre de cigarro, que traz muito prejuízo para a criança na parte respiratória. E a criança, principalmente no primeiro mês de vida ou nos primeiros meses, deve evitar contato com outras pessoas, porque muitas pessoas podem ter sintomas respiratórios leves, uma coriza discreta, um espirro, e está transmitindo para essa criança muito jovenzinha um vírus que para ela pode ter graves consequências. A gente está falando principalmente da bronquiolite, né, que é uma virose respiratória, que nas crianças maiores adultos causa um resfriado comum, mas na criança pequena pode causar uma insuficiência respiratória e levar à internação, né? Então é importante que a criança pequena, o recém-nascido, não receba visitas, principalmente se tiver algum visitante doente. Se for receber, que observe a higiene respiratória, né, lavagem de mãos e tal. E depois a gente tem visto muitos casos quando a criança está na idade de ir para a escola, de ir para a creche, né? Então o que é o ideal? A criança que tem sintoma respiratório, está com tosse, está com coriza, tem febre ou não, que ela não vá para a escola, que ela não vá para a creche para não transmitir para outros e seja cuidada em casa. Segundo a Secretaria de Saúde, outras regiões do estado devem receber reforço na ampliação de leitos de UTIs neonatais e pediátricas. A previsão de 20 novos leitos em Brusque, 30 em Itajaí, 8 em Araranguá e 10 em Sombrio. Enquanto este reforço não chega, as famílias estão sendo orientadas a procurarem unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento quando os casos forem de menor gravidade. O que a gente fala é que o hospital é o nível de atenção terciária, né? Deveria ser para os casos mais graves, que talvez precisem de internação. Quadros leves, o que a gente considera um resfriado, uma gripe leve? Quando a criança tem febre que dura de até 3 dias, mas passando a febre a criança está bem, está ativa, está se alimentando, sinal que não tem doença grave, pode procurar o posto, pode procurar a UPA, né? Agora, aquela criança que não tem sinais de sofrimento respiratório, de desconforto, está respirando normalmente, né? A criança que tem dificuldade para respirar, ou uma febre mais prolongada, durando mais de 3 dias, ou tem, né, a boquinha roxa, a ponta dos dedos roxa, ou vomita muito, não consegue se alimentar, aí sim ela deve procurar o hospital já diretamente, porque os casos são mais graves. Realmente, como nós podemos ver, a situação em termos de saúde no estado de Santa Catarina é muito grave e preocupante. Mas vamos dar uma olhada aqui nas imagens. Como você pode ver, nós temos hoje 238 leitos ativos em todo o estado de Santa Catarina. Desses leitos ativos, 228 leitos estão ocupados, ou seja, fazendo um cálculo simples, apenas 10 leitos estão sobrando de UTI neonatal. Você pode ver que na região sul aqui do estado, a ocupação é de 100%. Já na região da Grande Florianópolis, 100%, e na região do Vale do Itajaí também, nós temos 100% de ocupação de UTI neonatal. Vamos agora, então, para os leitos de UTI pediátrica. Aí a coisa fica mais complicada ainda. Como nós podemos ver na imagem, todo o estado de Santa Catarina, apenas uma pequena redução lá na foz do Vale do Itajaí de 93,33%. Ou seja, de 120 leitos ativos, de 120 leitos ativos, 119 leitos ocupados. Nessa conta, resta apenas um leito de UTI pediátrica. O governador, como nós vimos na matéria anterior, já anunciou a criação de novas vagas, ou seja, de novas oportunidades aí de todo aquele que precisa de UTI, tanto a neonatal como a UTI pediátrica. Mas
o que nós esperamos, na verdade, para esse caso que é recorrente em termos de saúde no estado de Santa Catarina, é que esses leitos realmente venham para ficar. Ou seja, numa linguagem até médica, não sejam leitos apenas paliativos. Ou seja, ao encerrar este problema que o estado vem enfrentando, então terminam também as vagas e as oportunidades. Que esses leitos, então, que chegam agora, nesta hora em que mais o estado precisa, venham realmente para ficar. E mudando de assunto, uma briga interrompeu uma sessão no Parlamento boliviano na noite desta terça-feira. Deputadas da oposição e governistas se desentenderam por causa de cartazes levados pelas opositoras. Chutes, socos e puxões de cabelo no parlamento boliviano. Governistas e oposição se enfrentaram na noite de terça-feira durante uma sessão pública na apresentação do relatório de um ministro do presidente Luiz Arce. O ministro de governo Eduardo Del Castillo foi convocado ao parlamento para apresentar um relatório sobre a detenção em dezembro do ano passado do governador da região de Santa Cruz, Luiz Fernando Camacho, principal nome da oposição do país. Enquanto defendia a legalidade da detenção, Del Castillo criticou os deputados do Cremos, partido de Camacho, e chamou o grupo de radicais, ladrões, violentos que roubam a carteira do povo boliviano. Um grupo de oposição exibiu cartazes com protestos. Em resposta, algumas parlamentares governistas avançaram contra as opositoras para arrancar os cartazes, o que provocou o início de uma troca de agressões. Em reunião com o primeiro-ministro russo, o presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o país vai defender os interesses fundamentais da Rússia. Com essa declaração, China e Rússia fortaleceram as relações diplomáticas e comerciais na última década, tendência que se acelerou desde que a Rússia lançou a ofensiva contra a Ucrânia. A China se declarou neutra no conflito e pediu respeito à soberania dos estados, mas nunca condenou publicamente a operação militar ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin. O premier russo, Mikhail Mishustin, chegou nesta semana à China e participou na terça de um fórum econômico em Xangai, antes de viajar para Pequim para se reunir com o primeiro-ministro Li Qiang e com o presidente Xi Jinping. E empresários do sul de Santa Catarina se reuniram com o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, para discutir temas ligados à logística de transporte envolvendo a cadeia produtiva de arroz e melhorias para o aumento da produtividade no Porto de Imbituba. No encontro foi definido a criação de um grupo de trabalho para discutir o projeto de expansão da linha férrea e uma reunião mais ampla para debater os custos de frete. Além da reivindicação do frete, eles apresentaram as dificuldades na disponibilidade de contêineres vazios. Empresários e representantes de diversas entidades e autoridades portuárias participaram do encontro. E chegou o momento de falarmos de política. Começamos falando sobre o desencontro entre Lula e Zelensky na cúpula do G7. Faltou mesmo espaço na agenda, Tiago? É claro que não, né, Marcelo? Isso é óbvio. O que faltou foi vontade do presidente Lula em abrir espaço e ouvir o presidente ucraniano. Olá para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Infelizmente, o brasileiro não para de passar vergonha internacionalmente. Como se não bastasse tudo o que já havia ocorrido, vem agora mais esse vexame do presidente e não priorizou esse encontro com o Zelensky. A gente sabe que a Ucrânia, se compararmos com a Rússia, para o Brasil, se tratando de números comerciais, não é grande coisa. Mas o presidente Lula não pode olhar só para o espectro econômico. Logo, ele que se diz defensor das minorias, dos mais pobres, nesse quesito a Ucrânia deveria ser de longe quem ele deveria defender. E aqui eu não falo de apoio, eu falo de defesa humanitária.
Essa oportunidade de encontro frente a frente, portanto, com Zelensky é única, né? E se deixou passar. Lula perdeu, portanto, um grande momento que jamais voltará. Só falta fazer igual a China fez, como a gente noticiou há pouco, prestando apoio aos, abre aspas, interesses fundamentais da Rússia. Isso que Lula está fazendo é claramente ficar em cima do muro. Quer buscar paz, se diz ou quer ser um mediador, mas a gente sabe que, na verdade, não age como um. Tendo isso posto, é claro que o interesse mais à esquerda, nesse caso, mais apoio à Rússia do que à Ucrânia, já que para as relações com o Kremlin, a agenda está sempre cheia. É só com relação à Ucrânia que nunca dá, o chanceler não agenda viagem, não faz visita. E com a Rússia, qualquer encontro, já foi, já visitou pessoalmente, já fez encontro, já fizeram videoconferências, né? Então fica aí informações desencontradas e a gente traz aí uma análise de que o apoio está sendo mais para a Rússia do que a Ucrânia nesse caso. Pois é, Tiago. E sobre a Operação Lava Jato, parece que temos novidades. O juiz titular da operação foi afastado por ameaça telefônica, é isso mesmo? É isso mesmo, um caso bem complicado. O Eduardo Apio deixou o cargo e no lugar dele já assumiu a juíza que substituiu o Sérgio Moro, a Gabriela Hard. A suposta ameaça telefônica é contra João Eduardo Malucelli, filho do desembargador Marcelo Malucelli. João Eduardo é sócio de Rosângela Moro, deputada federal e mulher do Sérgio Moro, em um escritório de advocacia. A ligação passou por uma perícia que indicou que há indícios sim que a ligação teria sido feita pelo juiz Eduardo Apio. Essa confirmação veio porque no sistema judicial ele teria acessado, pouco antes de ligar, os dados de João Eduardo. Ele tem 15 dias, portanto, para recorrer à decisão. Após assumir a 13ª vara, ele tem sido um crítico da Operação Lava Jato e também do ex-juiz Sérgio Moro. Ele como senha, acreditem, para acessar o sistema judiciário, LUL 2022, ou seja, Lula 2022. Primeiro ele falou que isso era um factoide, quando essa notícia saiu na imprensa, disse que era mentira, desmentiu. Depois confirmou em entrevista à Globo News que usava sim esse termo como senha. Em protesto, segundo ele, em protesto a uma prisão que ele achou irregular. Prisão sabe de quem? Do Lula. A pergunta que a gente tem que fazer agora é: não é perigoso ele continuar? É correto? Não é um mau exemplo aos magistrados ele retornar? Ele também exibiu nessa semana, em entrevista ao mesmo canal, o livro que ele está lendo no momento. E, pasmem, é do presidente da Odebrecht. Isso mesmo. O presidente da Odebrecht, ele delatou, o filho dele delatou, todos os executivos da empresa delataram, confessaram crimes, portanto, incontroversos, ou seja, não há o que questionar. Ao todo, a operação flagrou desvios de mais de 6 bilhões de reais, gente. E agora querem pregar a pecha de que tudo é coação da força-tarefa da Lava Jato. Nada existiu. E vou além, fazendo isso, colocam em dúvida o trabalho de todo mundo. Não foi só o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol que atuaram na operação, teve inúmeros agentes envolvidos. O pessoal da Polícia Federal, auditores da Receita Federal, enfim, muita gente, muito roubo, muito desvio para quererem, portanto, agora, sabe fazer o quê, Marcelo e audiência? Colocarem por baixo do tapete. Ou melhor, passar uma borracha, como se fosse escrito a lápis, como se a história brasileira a gente pudesse reconstruir ela a qualquer momento, fingindo que nada aconteceu e ainda um juiz totalmente parcial, dando opinião. Primeiro que o juiz tem que falar nos autos, né? Dando opinião, dando indiretas e pior de tudo, o pior caso, tudo isso que eu falei da senha, isso são detalhes, o pior caso é a ameaça feita ao advogado que era sócio, portanto, da Rosângela Moro, a esposa do ex-juiz Sérgio Moro. Pois é, Tiago, a sensação que nós temos é que parece que o culpado disso, ou seja, não há culpados, mas o culpado de tudo isso é a Operação Lava Jato. Exato. Essa é a sensação. É isso mesmo. Obrigado, Tiago. E tem na próxima matéria... Isso, tem mais um assunto. Temos mais um assunto então, Tiago. E o que nós vamos comentar agora? A política nunca para. Ela está sempre acontecendo.
Infelizmente, nos últimos momentos, nós acordamos com política e vamos dormir com política, né? Folga é o que a gente não tem. Mas dessa vez parece que teve desembargador que colocou a primeira-dama novamente num cargo do Tribunal de Contas. Como se deu ou como se dá esse processo, Tiago? Isso a gente já falou aqui, né? Sobre nome, a gente trouxe uma arte bem preparada, mostrando detalhes dessa nomeação de primeiras damas, né? As primeiras damas de Lula, que a gente até falou como na matéria, serem usadas, né, ou indicadas para os tribunais de contas. E agora mais um caso que eu vou trazer aqui para a nossa audiência. Esse caso é um daqueles que realmente me deixa nervoso, né? A gente até ficou nervoso aqui, você já viu como é que foi, ao vivo, né? É que o Tribunal de Justiça lá do Pará suspendeu o afastamento de Daniela Barbalho do cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A esposa do governador, isso mesmo, Éder Barbalho, do MDB. Ela havia sido afastada por óbvio, né, gente, nepotismo, na última segunda-feira e teve anulação proferida nesta quarta e volta ao cargo. O tribunal entendeu que o afastamento de Daniela traria grande prejuízo, pois resultaria no atraso do andamento dos processos que estão sob a responsabilidade dela, havendo ainda o risco de serem anulados. Argumentou, portanto, o desembargador Mayrton Marques Carneiro, do Tribunal de Justiça lá do Pará. Portanto, para eles é tudo rápido, ágil. A gente viu aqui no mapa, bem ilustrado, como é que está a situação dos leitos neonatais e pediátricos em Santa Catarina. É urgente, mas só vai ser implantado na sexta-feira. É isso mesmo, só na sexta-feira. Não dá para ser hoje, amanhã. E se mais uma criança fica doente e mais outra, a segunda, só tinha um, né? O pediátrico só tinha um. A outra ainda tinha uma folga um pouquinho mais alta, mas dependendo da região do estado já não tinha mais vaga. Mas para esse caso aí, gente, vocês imaginaram o que essa notícia é? A esposa do governador, a primeira-dama, que vai jogar as contas do marido. Tem fundamento isso? Eu acho que só no Brasil uma situação como essa. É inadmissível a gente acreditar e celeridade no processo. Não pode, os processos vão ficar. E quantos processos estão aí? Mariana, Brumadinho, quantas pessoas morreram? Quantas vidas se perderam? Lá no STF não tem agilidade? Quem são os advogados dessas big empresas? Que sócios esses escritórios têm? São parentes de quem? Porque lá está na gaveta, lá não anda. E aqui mais um escárnio na cara do brasileiro, coitado dos paraenses. Que a primeira-dama é quem vai analisar as contas. Claro que não é ela sozinha, não vamos ser hipócritas aqui, é um colegiado, mas a interferência é grande. E preciso parcialidade, neutralidade, que se afaste, que se ela tem mérito para isso, mas nesse caso afaste, coloque em outro cargo, né? Vai julgar outras contas das prefeituras, não a do Estado. Mas a gente sabe que não, que é realmente interesse. E essa notícia agora prova aquilo que a gente comentou há 2 semanas atrás, que não é uma simples nomeação para encher a família, deixarem aqueles que já são ricos mais ricos. É proposital, é porque uma hora vão precisar. E estando lá, já teve aqui em Santa Catarina casos de governador, de deputado estadual, que estava quase sendo cassado, estava entrando numa investigação e simplesmente numa manobra política, ele renunciou ao cargo, foi para o Tribunal de Contas e outro assumiu, o suplente assumiu. Então é uma manobra, é um jogo político sujo, feio, que o brasileiro não aguenta mais. Isso realmente tem que acabar. E tudo que estamos assistindo é em função, justamente, como tu falaste, manobras. É manobras em benefício próprio, é manobras para essa ou aquela questão agilizar, mas tudo em causa própria. Quando não é própria é do partido, é do colega, do amigo, enfim. Tempos difíceis, né, Tiago? Difícil. Uma boa noite a todos, eu volto na sexta-feira. Então tá, Tiago, muito obrigado, agora sim. E das famosas linhas enigmáticas e um grande conhecimento em astrologia, conheça agora um pouquinho de Nazca e seus complexos aquedutos formando grandes sítios arqueológicos. Localizada no centro-sul do Peru, a região é considerada marca de uma civilização mais antiga que a cultura inca. Arqueólogos, viajantes e historiadores há décadas buscam entender o mistério histórico sobre as linhas de Nazca.
Sabe-se somente que as linhas e geoglifos faziam parte da cultura Nazca, habitantes da cidade de Ica, no deserto costeiro do Peru, em meados dos séculos I e VII. Muitos acreditam que a origem das linhas sejam alienígenas. Nazca também possui um sistema de poços e canais subterrâneos impressionantes, batizados de olhos de água, pelo sistema de captação através dos aquedutos e respiradouros em forma espiral, com 7 metros de profundidade e com acesso em alguns pontos. Os aquedutos são considerados para a época extremamente avançados e possivelmente tenham sido construídos entre os anos de 300 e 500 a.C. Os Nazca criaram um sistema de galerias com poços, reservatórios e canais, alguns a céu aberto e outros subterrâneos, possibilitando a extração de água do lençol freático em terreno desértico. O sistema tem uma extensão de mais de 9 quilômetros. Foram feitos com água de infiltração e neve dos Andes, que passa pelo subsolo, capturadas pelos aquedutos em uma região onde maior parte do ano não há água. A cultura Nazca possuía também grande conhecimento de astronomia e matemática, fatores que contribuíram para a evolução humana no Peru. A Unesco e o Estado peruano protegem e colaboram para a conservação. Hoje, os aquedutos preservados ainda estão em operação e a preservação é vital para os habitantes, além do valor cultural e histórico. E essa edição do Pix News fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.